Gênesis 13. Abrão e Ló separam, e a renovação da promessa subiu, pois Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 13, 1-4. Abrão volta do Egito. Sai enriquecido, mas volta ao altar. Prosperidade sem altar é ruína. Ele retorna a Betel, casa de Deus. Volta ao primeiro amor, ao lugar da adoração. Invocou ali o nome do Senhor. Recomeço não é negar a queda, é voltar ao altar. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Gênesis 13, 5-7. A bênção traz conflito, gado demais, espaço de menos, contenda entre pastores. E o texto lembra, os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Testemunhas. O mundo observa quando o povo de Deus briga. Desunião entre irmãos escandaliza os de fora. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis 13, 8-9. Abrão toma a iniciativa da paz. Cede o direito de escolher. Quem tem a promessa não precisa brigar por posição. Irmãos somos. A fé resolve conflitos com generosidade. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Descanso na soberania de Deus. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 10-13. Ló olha, vê com os olhos, escolhe pela aparência, campina bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O coração de Ló ainda está no Egito. Ele arma as tendas até Sodoma, passo a passo, descida. Abrão fica em Canaã, a terra da promessa. Sodoma é má, pecadora contra o Senhor. Ló escolhe o lugar, não o altar. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Gênesis 13, 14-17. Depois da separação, vem a expansão. Deus manda a Abrão olhar. Ló olhou para a campina. Abrão olha a promessa. Toda esta terra que vês, te hei de dar. A semente será como o pó da terra. Levanta-te, percorre. Fé não é só olhar, é caminhar. Deus confirma, a terra é tua, a descendência é certa. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre,
que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 13, 18. Abrão chega a Hebron, aos carvalhais de Manre, e edifica altar. Onde Ló escolhe cidade, Abrão escolhe altar. Onde Ló arma tendas perto de Sodoma, Abrão habita com Deus. O segredo da herança é a adoração. Gênesis 14. A guerra dos reis, o resgate de Ló e Melquisedeque. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Gênesis 14, 1 a 3. Guerra de reis, 4 contra 5. Oriente contra a Campina. O mundo político se move. Ló mora em Sodoma. Quando escolhemos lugar sem altar, entramos em guerras que não são nossas. 12 anos serviram a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Enmispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Gênesis 14, 4 a 7. Quedorlaomer domina, 12 anos de sujeição, 1 de rebelião, e no 14º, campanha militar devastadora. Reinos caem. A Campina é campo de batalha. Então saíram o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. Gênesis 14, 8 a 10. Batalha no vale de Sidim, cheio de poços de betume. Armadilha natural. Os reis de Sodoma e Gomorra caem. O juízo sobre Sodoma já começa a se desenhar. Ló está lá. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Gênesis 14, 11 e 12. Ló é levado cativo. Quem arma tenda perto de Sodoma acaba preso por Sodoma. Decisões têm consequências, mas há um justo que intercede. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Gênesis 14, 13. Abrão, o hebreu, primeira vez que o termo aparece. Separado, peregrino, mas não isolado. Tem aliados, tem altar e tem coragem. Ouvindo Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Gênesis 14, 14 a 16. 318 homens. Fé não é passividade. Abrão guerreia. De noite, divide-se, estratégia, coragem, persegue até Dan, até Robá, longe, e vence. Resgata Ló, as mulheres, o povo, a fazenda. O justo livra o irmão. A promessa não o faz covarde, o faz corajoso.
Quem tem altar, tem vitória. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Gênesis 14, 17. No vale do rei, 2 reis vêm ao encontro de Abrão, o rei de Sodoma e um rei maior. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, traz pão e vinho, comunhão. Abençoa Abrão em nome do possuidor dos céus e da terra. Reconhece que a vitória veio do Altíssimo. Abrão dá o dízimo de tudo. Reconhece a soberania de Deus, não a própria força. Aqui está uma figura de Cristo, rei e sacerdote, pão e vinho, bênção e aliança. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de uma sandália, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner. Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14, 21 a 24. O rei de Sodoma oferece acordo, pessoas para ele, bens para Abrão. Teste de caráter. Abrão recusa. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele não será devedor de Sodoma. Não quer que digam, eu enriqueci a Abrão. Quem tem a promessa não se vende. Abre mão do direito. Fica com o Deus. Só aceita o sustento dos jovens e a parte dos aliados. Integridade até o fim. Gênesis 13. Nos ensina que a fé resolve conflitos com generosidade, que o altar vem antes da posse e que Deus confirma a promessa quando nos separamos do que nos atrasa. Gênesis 14 nos ensina que o justo peleja pelo irmão, que a vitória vem do Deus Altíssimo e que o homem de altar não negocia com Sodoma. Na próxima parte, veremos Gênesis 15, a aliança cortada com Abrão e a promessa confirmada nas estrelas. Se este estudo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se para continuar a série. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.